Vamos para Brasília, o Cláudio Humberto também está chegando com um destaque na abertura do Jornal Gente de hoje. Fala, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque uma situação que vem preocupando cada vez mais as pessoas, a classe política, os especialistas, os movimentos também da sociedade civil organizada, que são os casos de assédio sexual, assédio moral no exercício da função pública aqui no governo Lula, sobretudo. O caso mais escandaloso é exatamente aquele que envolve o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele é acusado de haver assediado uma colega de trabalho, exatamente a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Bom, o fato é que esse assunto ganhou, novas proporções, novas dimensões, com o depoimento prestado ontem à Polícia Federal pela ministra Aniele. Ela vem adotando um comportamento muito discreto, desde sempre, né? Mas na Polícia Federal, de acordo com informações que vazaram, apesar de tudo ser revestido de sigilo, mas no Brasil essa coisa de sigilo, segredo e justiça é relativo também, não é? E com isso, esse vazamento mostra que a ministra, durante o depoimento de cerca de 1 hora, depoimento gravado para posterior transcrição, acabou por confirmar que, de fato, ela vinha sendo alvo de assédio e até de importunação sexual do ex-ministro, do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, desde a época do governo de transição. O que é governo de transição? É aquele período entre a vitória do candidato e sua posse no cargo de presidente da República. Nesse intervalo de tempo, o chefe do futuro governo faz, negociações, conversações, etc., para a composição do seu governo. É ali que ele chama as pessoas para conversar, que as convida para exercer cargos. E foi assim que os dois foram convidados a vir a Brasília para serem, anunciados como ministros do governo Lula. E foi já a partir dessa ocasião que Silvio Almeida começou a importunar e a assediar a ministra Aniele Franco, de acordo com o relato dela. Ela disse, inclusive, que esses casos de importunação sexual se deram até durante viagens internacionais, portanto, a serviço do governo, o que torna tudo ainda muito mais estranho, né? O governo Lula tem atuado para, de alguma maneira, minimizar esse problema, ou pelo menos para se livrar desse abacaxi. Para o governo é um constrangimento horroroso, né? É um governo composto de pessoas que proclamam a defesa da mulher ou a condenação do comportamento apresentado pelo ex-ministro Silvio Almeida. Na ocasião, quando isso veio a público através sobretudo, de notícia vazada por uma ONG que se dedica exatamente à defesa das mulheres, o governo ficou meio sem saber o que fazer. Chamaram a AGU, chamaram a CGU para que o ministro explicasse a um e a outro, acenaram com a possibilidade de também a Comissão de Ética agir, etc. Mas polícia mesmo, chamar a polícia, que é bom, como deveria fazer, o governo não fez. O governo aciona a Polícia Federal quando é para perseguir os seus adversários, mas quando se trata de apurar suas próprias mazelas, não. Mas a Polícia Federal conhece as suas obrigações e abriu de ofício um inquérito. Ouviu testemunhas, se convenceu de que havia ali uma materialidade a ser investigada e pediu autorização ao Supremo, porque se tratava, aliás, afinal de contas, de pessoa que integrava o primeiro escalão e tem direito a foro privilegiado. O ministro André Mendonça foi sorteado como relator e autorizou a Polícia Federal a seguir o seu trabalho. É exatamente essa sequência que resulta na oitiva, no depoimento da ministra Aniele Franco. E quando a gente imaginava que tudo isso, no mínimo, serviria de exemplo para as demais autoridades, não só do governo, mas de todas as instâncias de poder, esse tipo de comportamento, esse tipo de crime não é tolerável, né? Sobretudo na sociedade atual. Quando todo mundo esperava que
enfim, as coisas estavam serenando, aí surgiu a história da demissão de uma outra figura relevante no governo Lula, que é o coordenador da área indígena do Ministério da Saúde, um sujeito indígena conhecido como Cícero Apurinã. Imagina que esse camarada, de acordo com o que foi explicado para justificar a sua demissão, ele chantageava mulheres oferecendo cargos no governo em troca de sexo. Isso foi descoberto e ele prontamente demitido. Foi uma reação muito melhor, digamos assim, muito mais apropriada do governo do que no caso da ministra Aniele, caso em que ela era assediada desde 2022 e somente agora, em 2024, é que esse caso finalmente veio a público pela ação da imprensa, né, da ONG e da imprensa, não por iniciativa do governo. Essa história de importunação sexual, assédio sexual, né, nessas circunstâncias em governo, né, lembra muito uma frase célebre do ex-ministro da Justiça, Fernando Lira, um pernambucano do antigo MDB, né, ele que era um político muito ouvido e muito considerado, ligado ao ex-presidente Tancredo Neves. Ele dizia que o poder é afrodisíaco.